Tá gravando já. Então, boa noite para vocês. Meu nome é Suimara. É um prazer estar aqui, conversar com vocês, fazer esse compartilhamento de saberes no nosso DNA empresarial. Estou muito feliz e, como eu falei para algumas pessoas aqui, há pouco que eu conheço já os nomes de vocês, conheço as empresas de vocês, tá? São nomes bem recorrentes aqui. A gente está levando o DNA empresarial de uma maneira bem mergulhada também. A gente espera que vocês estejam gostando, mas gostaria de identificar, né? Empresa, pessoa, né? Nem todas as pessoas eu tive o prazer de conhecer pessoalmente ou de lidar mais diretamente, mas a partir de agora, com certeza, a gente vai ter mais oportunidades desse encontro. Para a gente iniciar, eu quero perguntar, tá? Nem todos vão poder falar, né? A gente só tem uma hora. Durval me deu o desafio de conversar sobre forças de caráter em uma hora. É um assunto que nunca se esgota, é um assunto extremamente importante para o nosso desenvolvimento profissional. E eu trabalho muito intensamente nessa produtividade, nesse engajamento, pertencimento, como que a gente pode melhorar as nossas práticas e trabalhar com alta performance dentro das nossas atividades corporativas, dentro dos nossos negócios. Então, dentro de toda essa dinâmica, a gente vai conversar e eu espero que vocês possam levantar a mãozinha quando vocês quiserem conversar. É claro que vocês podem abrir o microfone a qualquer momento, é um bate-papo, só que para fins de que vocês não se cruzem, né? Se vocês quiserem fazer uma pergunta, todos vocês sabem como manusear, todos vocês sabem como lidar, né? Colocar a mãozinha e pedir um tempo. Quem não souber dessas figuras, pode abrir o microfone que a gente conversa sem problema, tá bom? Agora eu quero, além de dar as boas-vindas, perguntar de vocês, tá? Duas pessoas de duas empresas diferentes, se vocês podem me falar quais são as expectativas de vocês para esse treinamento, para esse hot seat. O que que vocês esperam? O que que vocês gostariam que a gente conversasse? Duas pessoas de duas empresas diferentes. Não briguem, por favor. O que vocês gostariam de saber mais sobre forças de caráter e como essas forças podem ajudar vocês numa maior produtividade, numa maior performance dentro das atividades profissionais e corporativas de vocês? Sui, Oi, Glauci. eu vou falar aqui, né, como representante aqui da Jampro, né? Quando eu leio, né, potencializando as habilidades profissionais através das forças de caráter, né, a expectativa é que você nos oriente como que eu vou aproveitar da melhor forma possível, né, pelo menos assim, as 5 principais forças de caráter ali do meu colaborador, né? Como é que eu posso explorar isso em relação à produtividade, aos resultados que ele tem que entregar no dia a dia, né, que vão contribuir aí com o resultado da nossa empresa. Muito bem, Glauci. Não só a sua equipe, né, mas também vocês, enquanto gestores. Sim, Como vocês podem utilizar as forças de caráter para que vocês também possam influenciar muito positivamente, de uma maneira muito saudável, tá? Que gestores, líderes saudáveis, mais positivamente ativos, eles são mais engajados e também lideram com mais inspiração. E é isso que a gente quer, né? A gente quer fazer essa troca e fazer com que eles se sintam nesse lugar pertencente também, não é verdade? e no nosso caso, né, como os nossos colaboradores eles ficam dentro dos nossos clientes, né, identificar até, como o Durval falou na outra aula, né, é o perfil, né? Será que eu estou colocando a pessoa certa dentro do cliente No lugar certo? certo, Não tenho né? que fazer uma troca aí, porque cada cliente tem um perfil, É né? verdade.
É verdade. Eu já vou falando para vocês que, como eu disse, que o assunto é muito extenso e ele é riquíssimo, nunca se esgota, eu já vou deixar aqui um convite para que a gente possa fazer uma parte 2, um hot seat mais mergulhado ainda. Vou consolidar esses conceitos para que a gente possa ter uma maior aplicabilidade, até que isso fique bem fácil, que entre bastante na corrente sanguínea da empresa de cada um de vocês, tá bom? Obrigada, Glaucia. Então, as expectativas da Glauci, né, junto com o seu parceiro profissional, é justamente saber como que essas forças de caráter podem agir e beneficiar a equipe para que elas possam estar no lugar certo, na hora certa, no cliente certo, desenvolvendo as potencialidades ao máximo. Não é isso, Glauci? É Sim, isso é aí. exatamente isso. Então, muito obrigada, tá? Jean Pro, pela fala de vocês. Gostaria de outra pessoa. Quais são as expectativas? O que vocês esperam desse hot seat? Nem que sejam, eu espero aprender mais um pouquinho, espero sair melhor do que eu entrei. Essas coisas bem, né, que a gente acaba falando. Por favor, Cristina. Cristina, você tem que ligar, por favor, o seu microfone. Boa noite. Boa Tudo bem, noite. Sui? Tudo bom? Prazer, Cristina. Prazer é meu. Sui, a gente sabe que é um pacotinho, né? A força de caráter é junto com vários outros ingredientes voltados. O que eu gostaria de saber, porque alguns colaboradores passam por uma situação da saúde mental. E a força de caráter, ela está nesse pacotinho que nos ajuda, né? A todos, quem está na gestão, quem está no patamar mais de liderado. Então, meu interesse maior, tudo vem agregar, né? Mas a minha curiosidade, meu interesse, voltado mesmo para a saúde mental. Tá ótimo, então. A Cristina, né, Cristina? Da A Cristina EcoPaper. a Cristina da EcoPaper já está interessada em como ela pode potencializar essas forças de caráter para ajudar numa saúde integral, não só na saúde profissional, não só na produtividade, mas como que esse liderado, que essa equipe pode trabalhar com mais saúde, não só a saúde mental. Mas a gente vai falar um pouquinho de saúde integral, por isso que já fica aqui o meu convite para o nosso segundo encontro sobre as forças de caráter. Bom, a gente vai conversar, a gente vai colocar a mão na massa, fazer uma parte mais prática de forças de caráter e depois eu volto com alguns conceitos para vocês consolidarem. Eu sei que o Durval apresentou, eu sei que vocês estão já falando de força de assinatura, da potencialização das 5 forças de assinatura, das 5 primeiras forças. Então, eu já entendi que vocês sabem do que a gente vai tratar agora. Mas para consolidar melhor, eu trouxe aqui muito rapidamente alguns conceitos para que todos possam ficar na mesma página. Obrigada, Cristina, também, tá? Eu vou começar a compartilhar uma tela com vocês, algumas telas, para que a gente possa conversar. Mas, de novo, não vou estar vendo vocês, mas se vocês quiserem falar, por favor, abram o microfone. Podem sim, tá? Interromper em qualquer momento, mas quando a gente tiver essa troca, quando eu estiver comentando, falando alguma coisa com vocês, aí a gente deixa uma respirada para que vocês possam entrar com a dúvida, pergunta, ou então vocês anotem para que a gente possa fazer uma discussão aí bem acalorada em relação a forças de caráter. Já começo perguntando para vocês, deixa eu compartilhar aqui a minha telinha. Tá? Eu pedi 2 pessoas de 2 empresas diferentes, tá? Mas se alguém, por favor, quiser falar sobre mais um pouquinho,
Não estou achando aqui, gente. Peraí, só um pouquinho. Eu abri e fechei, eu acho. Tá? Mas antes disso, para a gente aquecer, já vou fazer uma pergunta para vocês. Quais são as características, vocês viram as forças de caráter, sabem que são 24? Quais seriam algumas características importantes dentro do ambiente corporativo, dentro das nossas atividades profissionais? Que características dentro das nossas 24 forças vocês acham que é importante para um profissional ter dentro de uma empresa? Vocês conseguem ver minha tela? Não, Não, Sui. Não? não, Peraí. não. Ok. Já tô ouvindo aqui. Já quero saber o que vocês entendem sobre. Quais são as características dentro das forças de caráter? Vocês receberam, né? Todo mundo com ele em mãos. A pergunta que não quer calar é: vocês sabem? Vocês sabem sobre o que vocês sabem sobre forças de caráter? E agora vocês conseguem ver? Agora Sim. sim. Sim? Sim, está aparecendo. Sim, está Colocar aí. aparecendo. Vou colocar em tela cheia aqui para vocês. Melhorou? Está Sim, tranquilo. sim. Pronto. E aí, quais são essas características? Todos vocês fizeram o teste via? Eu fiz. Não? Tá. Sim, Quem não fez vai já entender. O Durval passou o link para que vocês pudessem fazer o via? Sim? Sim, passou. Quem ainda não fez, depois desse hot seat, eu não entendo qual é a falta de curiosidade de vocês. Já sei que quem não fez não tem curiosidade como as 5 primeiras forças de assinatura. Brincadeira, tá? Porque depois desse hot seat, vocês vão entender a importância da gente conhecer e da gente saber quais são essas forças que mais nos potencializam, que mais nos diferenciam, né, uma pessoa de outra, e quais são essas forças que pode potencializar aquilo que a gente já faz tão bem dentro da empresa de cada um de vocês, tá bom? Então, tá. Então, já que nem todo mundo fez, para quem fez e tem o relatório aí por perto, ou então pelo menos tem a anotação de quais são as 5 principais forças de assinatura de vocês, dentro desse pacotão de 24 forças, quais forças que vocês acham que seria legal que toda uma equipe, um gestor, um líder, né, pudesse ter dentro de um ambiente de trabalho? Vamos lá, vou Eu, começar. Vocês acham eu que perseverança é importante dentro de uma equipe? sim. fui baseado no que nós conversamos na última reunião. Eu acredito que as forças devem estar alinhadas à cultura da empresa para que nós possamos desenvolver cada indivíduo dentro do potencial apresentado. Já comecei com uma boa resposta, que eu vou devolver uma boa pergunta para vocês. A cultura organizacional. Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês ouvem falar que uma empresa é uma empresa ética, que a empresa é uma empresa criativa, que a empresa é uma empresa inovadora, o que que vocês pensam num primeiro momento? Pegando o gancho do Carlos Alberto sobre cultura, cultura organizacional da empresa. O que seria essa cultura? O que que é uma empresa ética, uma empresa criativa, uma empresa inovadora? Uma empresa uma empresa voltada ao entretenimento. Que é isso? O que que vocês entendem quando eu falo de uma empresa ética, por exemplo? Quando eu falo de uma cultura, de uma empresa ética,
Eu estou falando de uma pessoa jurídica, não é verdade? Eu estou falando de uma empresa. Por exemplo, me dê o nome de uma empresa de vocês aí. Eu vi Tortas e Tortas aí, né? Representante. Então, Tortas e Tortas. Quando eu falo que a cultura organizacional da Tortas e Tortas é ser uma empresa que marca momentos. Só um exemplo. O que que eu estou querendo dizer com isso? Qualquer resposta que venha à cabeça de vocês. Vamos lá, vou afunilar a minha pergunta. Por exemplo, quando eu falo na Apple, eu falo que a Apple tem uma cultura criativa, certo? Uma cultura organizacional criativa. O que que eu quero dizer? Que é uma característica dela ser criativa, é um É perfil uma dela. característica da empresa, muito bem. A Mas se a gente tem, gente for pensar numa questão macro, né, pessoa jurídica, quem faz essa Apple ser uma empresa inovadora? Eu falei inovadora? Falei criativa, né? O que faz da Apple ser uma empresa criativa? Vamos lá. Pessoas. Pessoas, muito bem. Então, de uma pessoa jurídica Apple que tem uma cultura organizacional criativa, eu subentendo que essa empresa criativa Apple tem líderes e equipes de trabalho criativas. Posso fazer essa correlação, creio que sim. Com certeza. né? Eu acho que sim. E quem foi que fundou a Apple? Steve Jobs, na verdade? Né? Se a gente associar, será que Steve Jobs era uma pessoa inovadora, criativa? Com certeza. O que que vocês acham? E sim, Opa! eu creio Steve que sim. Jobs, além de Extremamente inovador. criativo, né? Visionário. Oi, perdão? Quem falou? Acho que eu falei extremamente criativo e visionário. Muito bem. O seu nome, por favor? É que entrou com o meu número de telefone, é Rita. A Rita. Rita, você é de qual empresa, Rita? Eu trabalho com o seu Leonardo no Tortas e Tortas. Perfeito. Então, a Rita está lá no Tortas e Tortas e está me dizendo que para uma empresa ser criativa, provavelmente ela teve um líder, um gestor e uma equipe de trabalho criativa, certo? E vocês disseram, certo. É isso aí. No aspecto macro, quando a gente fala de cultura organizacional, e eu vou já trazer à luz a pergunta do Carlos, quando a gente fala de cultura organizacional, nada mais é do que esse potencial, tá? De equipe, de líderes, de gestores em relação às forças de caráter. E qual foi o ritmo que essa empresa imprimiu? Por exemplo, quando eu falo sobre Disney, quando eu falo que Disney é uma empresa em que as pessoas precisam comprar os valores, né, estabelecidos, que a Disney tem valores muito bem estabelecidos de entretenimento, de acolhimento, de humor, de risada, né? De proporcionar momentos felizes. Então, quando eu tenho essas características, eu estou falando que a cultura organizacional ela está totalmente orientada para esses valores, para esses princípios, não é verdade? Isso significa dizer que a minha cultura organizacional, a minha pessoa jurídica, está muito calcada, está muito correlacionada com as pessoas que lá trabalham. Essa empresa ela foi levada, né, a criar essa cultura organizacional. E quando a gente fala de cultura organizacional, quando a gente fala de desenvolver e quando a gente fala de desafios, a gente fala de, tá, três pontos principais: mexer na cultura organizacional da empresa, ou seja, mudar, transformar, quando a gente quer mexer em algumas situações que não estão muito consonantes com a cultura que eu quero imprimir na minha empresa, ou eu posso manter. Poxa, será que está tudo errado? Será que está tudo tão diferente do que eu
acho, do que eu vislumbro para minha empresa, se não tiver tudo, né, muito diferente do que da minha meta, do que eu me proponho a fazer, do que eu quero, do que eu espero para minha cultura organizacional, então a gente não precisa transformar, mudar 360. A gente precisa manter alguns aspectos e melhorar em outros. Ou, se eu tenho uma empresa novinha, se eu estou empreendendo, se eu quero colocar essa empresa no mercado e eu quero já imprimir uma cultura organizacional, não vou nem manter, porque ela está sendo o quê? Estabelecida agora, e nem tampouco eu vou mudar, transformar. O que que eu vou fazer? Eu vou criar uma cultura organizacional dentro de princípios e valores que eu acredito que sejam legais, que sejam bússolas, que sejam norteadores da minha caminhada, do meu processo de empreender. Tem alguém criando uma empresa pela primeira vez aqui, empreendendo? Criando uma empresa agora? Não, criando, sim, eu não considero criando, porque eu já estou há 3 anos na franquia, né? Mas eu estou Você já está no empreendendo pela caminho, primeira né? vez. É. Tá Oi, certo. Sui, boa noite. Boa noite. Carídia, Peraí. tô nessa selva de Carídia. pedra. Tudo bom, Carídia? Boa Tudo bem? noite. Sim, boa noite. Eu estou me desafiando, saí do CLT recentemente, né? Eu atuo na área de educação há mais de 15 anos e agora me envolvi com essa questão do empreendedorismo. Te confesso que, assim, é algo que eu estou encantada, mas a priori eu entendo o que é que eu tenho pela frente aí. Tenho exemplo de vários colegas aqui do curso que têm anos à frente, né, de trabalho já nessa área. E assim, eu estou abrindo o MEI, estou abrindo, patenteando a marca, e está sendo bem gostoso fazer todo o processo. Mas eu confesso que é bem desafiador também. Muito bem. Então, Carídia, muito boa sorte nesse seu novo empreendimento, né? E para a Carídia, qual é o seu empreendimento, Carídia? Então, a gente está empreendendo, né? Eu digo a gente porque eu tenho um incentivador dentro da minha casa, que é o meu Nós, esposo. nós sempre temos vários, né? Isso, eu estou empreendendo com café, café especial da Baronesa, e a gente Tá. está lançando a marca própria. Eu comecei com a revenda de um café premiado aqui do Amazonas, o café Robusta do Amazonas, com um parceiro lá de Silves. E aí, através de uma ajuda de uma consultoria, a gente está abrindo uma marca própria, que é o Café da Baronesa. Tá ótimo. Então, você não só está empreendendo pela primeira vez, como já está nesse caminho, né? E De algo muito inovador, né? Em que você vai criar uma cultura organizacional vai ser a marca registrada da Baronesa, certo? perfeito, isso mesmo. Então, Carídia vai criar essa cultura organizacional e as forças de caráter que a Carídia tem, elas já estão ajudando Carídia nesse processo, apesar das vezes ela nem saber, porque antes ela não tinha conhecimento de todas as forças que potencializam esse empreender da Carídia, tá? Glauce, ela já está no processo há 3 anos, né? A gente pode dizer que ainda está dando passos, né? Mas ela já chegou lá, já teve, né? Já teve os seus desafios, já sabe contornar algumas situações, então ela já sabe o que legal está fazendo na empresa, o que pode ser mantido dentro dessa cultura organizacional e o que seria legal mudar, transformar, né? E aí, para pessoas que estão bem felizes, que querem manter, que já têm uma longevidade, vamos dizer, como a própria Tortas e Tortas, a gente muda algumas coisas que a gente está sempre vendo algo a melhorar, mas a gente principalmente quer manter, não é verdade? Quer manter porque
até agora foi o que levou, o que desenvolveu, o que deu robustez à marca. Então, quando a gente fala em empresa ética, quando a gente fala em empresa criativa, a gente tem que ver muito bem, no caso de vocês, né, que são os representantes, os líderes ou os criadores dessas marcas, desses empreendimentos, ou estão trabalhando com franquias, vocês precisam entender qual é a cultura organizacional que vocês devem empregar, e aí sim a gente fala sobre forças de caráter. Que características principais e importantes dentro desse negócio? Por exemplo, a gente falou sobre Steve Jobs, a gente falou sobre Apple. Faz sentido numa empresa que tem esse mote de empresa criativa, eu pegar uma pessoa que não seja tão criativo ou que não tenha uma força de caráter nas suas 10 forças, por exemplo, nas primeiras 10, né? O que será que, para determinados setores da empresa, poderia acontecer se eu não tivesse uma pessoa criativa, né, dentro daquele departamento específico? Talvez num departamento financeiro da Apple eu não precise de muita criatividade, mas talvez num processo de desenvolvimento de novas aplicabilidades para um celular, essa força de assinatura, essa força de caráter, ela tenha que estar muito presente. Então, saber e ter uma equipe que conhece, um gestor que conhece, que sabe reconhecer essas características, essas forças, pode te ajudar sobremaneira nesse desenvolvimento. Então, quais as situações mais desafiadoras no desenvolvimento de líderes, gestores, equipe de trabalho? Pessoas certas nos lugares certos, fazendo as atividades corretamente e, se possível, juntando as forças que mais potencializam o que elas já trazem de melhor, que são as habilidades técnicas, né? Afinal de contas, quando a gente contrata alguém, né, uma das primeiras premissas é: você tem que fazer o trabalho bem feito, né? Independente do trabalho, da atividade da qual você foi contratada, certo? Se for para trabalhar no financeiro, você tem que trabalhar bem com números, certo? E aí a gente vem com as forças que potencializam essas áreas. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Deu para entender esse primeiro momento sobre cultura organizacional, sobre pessoas físicas e pessoas jurídicas? Né? As pessoas jurídicas, elas imprimem uma marca, elas imprimem características dentro de uma empresa, mas nada mais são do que pessoas trabalhando junto em cooperação dentro dessa cultura muito bem estabelecida, né? E em que a gente vai manter, trabalhar em mudanças, quando forem mudanças que precisam ser mexidas ou transformadas, e no caso de novos empreendimentos, novas ideias, novos produtos, a gente vai criar essa cultura, certo? Então, só dando, tá, uma rápida revisada aqui, são 24 forças. Todas nós temos essas 24 forças, tá? Foi feito um levantamento. Esse teste, ele é um teste científico. Ele não é um teste que a gente acha na internet, tá? Ele é um teste validado, tem o ceticismo e o rigor, tá? Da ciência, o rigor científico, e já foi aplicado para mais de 8 milhões de pessoas. Então, foi feita uma catalogação e descobriu-se, sem muita história, porque eu acho que o Durval já contou essa historinha para vocês, fica para outro rolê, para outro hot seat, tá? Então, achou, dentro de várias culturas, vários contextos, várias religiões, tá? Achou, Martin Seligman e o Peter, eles acharam 24 forças que caracterizam nós, enquanto seres humanos, tá? Como humanidade. Então, essas 24 forças, elas nos guiam, elas nos dão esse norte, essa direção, esse crescimento. Focar nessas forças, tá? Pode ser mais poderoso do que focar nas fraquezas. Se a gente tem forças que nos potencializam, e se nós temos 24 delas,
a gente pode trabalhar, tá? Em elevar, potencializar aquilo que talvez não seja tão característico da nossa personalidade. E a gente vai já conversar mais um pouquinho sobre isso. Facilitam a mudança, ajudam no processo produtivo, tá? Quem usa forças de caráter dentro de um trabalho tem redução de estresse, tem mais senso de propósito, aumenta, tá? Aumenta vendas, tá? Atinge metas, dá esse senso de norte, de bússola. Então, a gente tem aí vantagens, super vantagens profissionais, tá? Melhora os relacionamentos interpessoais dentro de uma equipe, tá? E através desse rigor científico, a gente tem as respostas, as melhores respostas para que a gente possa melhor conhecer as pessoas que trabalham conosco. Tudo bem até aí? Sim? Só estou dando uma passada aqui. E as 24 forças, que com certeza ele já deu para vocês, tá? Eu destrinchei essas forças para que vocês possam mergulhar mais ainda naquelas características de vocês. Todos vocês recebem um relatório. Esse relatório que vocês fizeram, esse teste, ele é gratuito, mas existe um teste também muito mais poderoso, que é o teste Mãe de Ná. Brincadeira, tá? Que ele diz assim: meu Deus, ela me leu, né? Esse resultado me leu, esse assessment, essa resposta me leu exatamente como é. Tá? Mas eu não indico para vocês, ele parte de um processo, às vezes, muito mais denso, intenso, de consultoria mesmo, que a gente pode ver lá para frente. Não se preocupem, o teste gratuito, ele tem esse rigor científico e ele dá para vocês esse norte, esse direcionamento, claro, né, com as ressalvas de cada um, de cada personalidade, de como vocês podem utilizar isso da melhor forma. Então, essas 24 forças são divididas em 6 grandes virtudes, que é a virtude da sabedoria, a virtude da moderação, a virtude da humanidade, coragem, transcendência e justiça, tá? Então, isso não significa dizer que, tá, existe uma melhor ou uma melhor ou uma mais adequada. Não, de acordo com o que você faz dentro das tuas atividades, você pode potencializar aquilo que você já traz de melhor, tá? Ou, se tiver muito lá embaixo, muito mediano ou muito lá embaixo, você perceber que se aquilo é muito importante para o teu estado atual, porque nós, enquanto pessoas, a gente também muda. Não muda a ponto da gente transformar uma pessoa introspectiva numa pessoa muito introspectiva, numa extrovertida de um dia para o outro. Mas mesmo assim, em análise, em clínica, em sete terapêuticos, a gente pode trabalhar em nuances de personalidade para que a gente possa subir essas características que todos nós temos, tá? Só que elas estão em posições diferentes, tá? Você ter, vou dar um exemplo. Você ter humildade como 24ª força não significa que você não é ou não possa ser uma pessoa humilde. Tá? Vê onde está a tua generosidade, vê onde é que está o teu amor ao aprendizado, a tua troca, que aí você vai equilibrando e você vai entendendo essas formas de correlação, tá bom? Então, essas forças, elas são forças que nos ajudam a viver e trabalhar melhor. E sabendo como melhor administrar essas forças, a gente tem a nossa saúde mental também, que a Cristina falou para gente num primeiro momento, tá? E aí, para quem já sabe as forças, eu pensei que todos vocês já soubessem as forças de vocês, ia fazer uma atividade muito prática, mas não tem problema, a gente muda a atividade porque é algo muito dinâmico também. Então, de base, tá? Dessas 24 forças, se eu puder pedir, por favor, da Vitória, para a Vitória, eu acho que eu mandei esse slide para ela, ou para o Paulo, se ela puder tirar só esse slide e mandar para todas as pessoas agora, tá? Lá no grupão, tá? Essa tela, para que elas possam acompanhar. Quando eu tirar de tela, fica mais fácil de vocês fazerem o exercício. E o exercício é esse, tá? Quem sou eu? Oi? Quem está falando? Não? Ninguém? Ok.
Esse exercício aqui é muito rápido, tá? Em 2 minutinhos, nem todo mundo me conhece, nem todo mundo me viu já pessoalmente, mas agora que a gente já tem aqui quase 30 minutos, né? 30 minutos de fala, vocês já têm percepções e vocês já têm impressões acerca da minha pessoa. Então, eu vou deixar esse exercício para falar mais para as pessoas que eu ainda não conheço tão mergulhadamente, para que a gente não possa fazer essa atividade ficar enviesada, né? Então, para as pessoas que estão me conhecendo pela primeira vez, me ouvindo falar pela primeira vez, quais forças vocês acham que eu tenho nas minhas 5 primeiras assinaturas? Quais seriam as forças mais características da minha personalidade? Mandem. Inteligência emocional, Su. Inteligência emocional, que lá no gráfico das forças a gente vai ler como inteligência social, tem inteligência Isso. emocional também, beleza? Vou anotando aí, inteligência social, o que mais? Palpite, gente, pode ir. Inteligência social, emocional, Autocontrole, controle, Amor pelo autocontrole. aprendizado. em que amor pelo aprendizado. Percepções de vocês. Eu não quero saber se está certo ou está errado. Mandem aí. Vou Do jeito anotar que aqui. do jeito que você procura engajar todos, trabalha em equipe. Trabalho em equipe. Que mais? Esperança, Vão e tem todo tipo escrevendo de aí esperança. vão escrevendo aí no chat, tá bom? Para depois a gente, tá? Para depois a gente comparar. Quem foi? Alguém falou alguma coisa? Não Foi o ouvi. Carlos. Oi, Carlos. Qual que você falou? Temperança, Sui. Temperança. Temperança. Vou voltar aqui um pouquinho Não tá lá, para tá? vocês. A Glaucia também falou no chat e a Nirde também. Trans- Glaucia falou é, humildade e a Nirde liderança. liderança, espírito de equipe, trabalho em equipe, o que mais que vocês falaram? Ai, Vitória, por Então, favor, fala para mim que eu não estou conseguindo. Não, o Ela Leonardo falou lá para apreciação entregar. de beleza e silêncio. Eita, apreciação da beleza, E aí, Telvina, amor ao aprendizado. amor ao aprendizado. Bom, alguém mais quer chutar? Que não tenha chutado? Bom, eu acho que a gente já pode começar daí, tá? O que que eu quero falar para vocês sobre características? Que todos nós trazemos uma identidade social. Que identidade social é essa? É a maneira pela qual a gente é percebida pelas outras pessoas. A gente sempre está sendo observado a todo momento, a todo instante. Sobretudo quando a gente tem um primeiro contato. Lembram daquele ditado que a primeira impressão é a que fica? Está guardado algumas proporções, é real. Esse ditado, a psicologia social, que é um estudo da maneira como o ambiente reage em relação às pessoas e é o comportamento das pessoas, de acordo com a psicologia social, é assim: a gente traz essa marca registrada, essa identidade social, é a maneira pela qual a gente é percebido. Aí a gente vai conviver com a pessoa, aí a gente vai ver que a pessoa não é tão bem-humorada assim, não tem tanta inteligência emocional assim, a gente vai, né? A gente vai afunilando, a gente vai refinando, vamos dizer assim, as nossas percepções. Mas todo mundo tem uma primeira impressão. E essas primeiras impressões, quando a gente conhece a pessoa e sabe que aquela força de assinatura representa as impressões de vocês, fica mais fácil lidar. Fica mais fácil engajar, fica mais fácil saber, tanto para vocês, gestores, líderes, pessoas que trabalham com pessoas, fica mais fácil saber primeiro quem vocês são e o que vocês já trazem de muito potencial, de muito positivo. Qual é a habilidade que caracteriza vocês? Isso é o que o Durval deve ter falado para vocês sobre forças de assinatura. São as 5 primeiras que a ciência diz, mas vamos lá, eu gosto.
tá? Não só eu, mas tá? Os estudiosos da psicologia positiva, que depois a gente fala desse rolê, a gente gosta de ampliar para esses 10, porque a gente vive de momentos de vida, né? E a gente não tem aquela constância, né, em todos os nossos momentos, mas tem algumas características que elas não mudam na gente. E essas forças são forças gritantes. Bastou 30 minutos para vocês me lerem aqui. E eu fui dando dicas ao longo desse processo, e as pessoas também vão dando dicas. Vou já dar uma dica que eu dei para vocês. Eu disse assim: ai, Durval me deu só. Durval me deu 1 hora nesse hot seat para eu falar sobre forças de caráter, né? O que que eu dei para vocês de dica? Primeiro, que eu gosto de falar, que eu gosto de me comunicar, que eu sou boa em lidar com pessoas. E eu também dei para vocês a dica de ouro, né? Que eu gosto de ensinar, eu gosto de aprender. Então, não demorou muito para que vocês começassem a fazer essas percepções. Precisou que eu dissesse uma palavrinha, uma frase, na realidade, quem sou eu? Para que vocês pudessem fazer aí ilações, hipóteses, percepções muito baseado em 30 minutos de conversa. Então, se vocês tiveram essas impressões sobre mim, com 30 minutos de conversa, que maravilha será quando vocês descobrirem quais são as forças de caráter, não só de vocês, que vocês precisam colocar para jogo já, ontem, como da equipe de vocês. Vai ser maravilhoso saber que aquela pessoa que você tem tanto embate é porque você tem amor-aprendizado, e o amor-aprendizado é lá embaixo. Então você já sabe que ela não vai gostar muito de ler, de estudar, que o negócio dela é mais prático. E ela vai te entender quando ela entender que você for uma pessoa mais, quando ela entender que você é uma pessoa mais criteriosa, que você gosta de evidência, que você presta atenção aos detalhes, né? Ou então alguém falou que eu tenho apreciação à beleza. Poxa, eu não tenho nas minhas forças de assinatura apreciação da beleza, né? Por mais que eu tenha esse lado, que as pessoas dizem que eu sou zen, que eu tenho muita inteligência emocional, gente, eu adoro um shopping. Shopping para mim é a minha diversão, não para compras, para análise do comportamento humano. O que eles fazem, o que as pessoas estão conversando, aquele ali sentado tomando sorvete. Gente, eu fico louca no shopping. Me manda contemplar a natureza em Presidente Figueiredo, mata a Sui. Por quê? Porque eu não sou eu sou muito agitada, então eu sou uma pessoa que gosta de pessoas. Daí acertou quem falou que eu tenho inteligência social. E para fazer esse exercício, eu trouxe para vocês de uma maneira bem prática 2 Suimaras. A Suimara antes da pandemia, tá? Que eu fiz esse teste em 2019, antes pré-pandemia, foi um marco, assim, eu passei um ano com esse VIA de 2019, tá? E a Suimara de 2024, tá? Eu não refiz meu VIA esse ano de 2025. A periodicidade dele, se eu puder dar uma para vocês, é refazer, revisitar de 6 em 6 meses. Tá bom? Por quê? Porque a gente tem momentos circunstanciais. Como eu acabei de falar para vocês, a sociedade, o meio, exerce uma influência muito grande, sobretudo para quem empreende. Então, tem todo um contexto macro, sobretudo macroeconômico, momento de vida, né? Tem aquele momento mediano e tem aquele momento que a gente vai microgerenciar o que a gente é e onde a gente se encontra no momento. Então, eu vou chocar vocês agora. Adivinhe onde está o meu perdão? O que que vocês acham? Já que o Carlos disse que a minha inteligência emocional está lá em cima das minhas 5 forças de assinatura. Alguém chuta? O último, Sui, não é possível. Meu perdão está em tá por ali, ele sempre roda em 23º, 21º, tá? Ele tá até em 21º em 2024, então estou mais feliz. Ele já teve em 24. O Só Carlos para você... ganhou de ti, tá, Sui? Hã? O dele tá em último. O Carlos? Sim. Mas eu já vou interpretar para vocês, porque talvez o dele esteja lá embaixo. E aí vocês vão já entender.
Em 2019, tá? Eu trouxe uma cola aqui. Eu tinha como minha primeira força de caráter, vocês não me falaram, mas eu disse assim: ah, Duval me deu 1 hora para eu fazer, né? Ou seja, as pessoas dizem que eu sou muito bem-humorada, que o humor é muito característico da minha personalidade. Gente, em 2019 ele era top 1, tá? Agora, esse humor não é um humor costinha. Não sei nem se tem muita gente nova aqui, não sei nem se entende costinha. Me dá um humorista aí da atualidade, alguém assim bem engraçado. Não sou bem-humorada para isso também. Não? Bom, mas esse humor que a gente está falando é aquele humor que a gente tenta ver o lado bom, que a gente tenta fazer com que as Positividade. pessoas fiquem legais na nossa presença. Esse é o humor da força de caráter. É aquele que impulsiona para frente, é aquela que te faz sentir bem e que você faz a outra pessoa também, de alguma forma, se sentir melhor, tá? Quando ela passa por você. Então, o humor tem essa característica. Sabe qual era a minha segunda de 2019? Era a generosidade, né? Esse é um traço mais profundo meu, não dá para vocês identificarem em 30 minutos de conversa, mas a pessoa generosa, é aquela pessoa que está ocupada em apoiar alguém, em se doar. Sabe? E quem me conhece um pouquinho mais, Glauce pode falar isso, eu tenho isso muito forte na minha força de caráter e nas atividades que eu faço. Se eu puder ajudar, se eu pudesse pegar, gente, a minha cabeça e colocar em cada um de vocês e das pessoas que passam por mim, eu faria. Então, o amor ao aprendizado, que é o terceiro, tá? Que tá, muita gente fala em primeiro, segundo e terceiro, mas para mim são todos eles uma coisa só, tá? Todos eles são muito característicos de quem você é. Independente de você estar ou não estar nessa situação de primeiro, de segundo, de terceiro, eles estão bem ali, rodeados. Você pode até estar no momento em que ele desce para a oitava, para a décima, mas vai estar sempre ali, pertinho do que te caracteriza de uma maneira muito, muito eficiente, tá? E nítida também, clara. Então, aí eu tenho a integridade, tá? Como minha quarta força lá em 2019 e a liderança, o trabalho em equipe. Vocês foram bem, bem na linha mesmo. Então, essas eram as minhas forças em 2019. Esse exercício que eu fiz comigo, tá? Eu quero que vocês façam com vocês. Peguem uma pessoa em casa, alguém que conhece vocês, que ainda não viu o via de vocês, de preferência, e diz assim: ah, me dá aí as principais forças que vocês acham que eu tenho. Características positivas, porque quando a gente fala de força, a gente fala do positivo, tá? Não tem mas. E quando a gente fala em forças de caráter, é aquilo que te caracteriza de forma positiva, de forma saudável. E aí, vá que você tenha, como eu, humor, generosidade, amor, integridade e liderança, amor ao aprendizado e por aí vai, com as tuas, como tuas forças 10, as 10 primeiras. Aí, se a pessoa está falando de algo que não está aqui e você tem na tua força de assinatura, o que que significa dizer, ou o que significa dizer do teu colaborador? Que ele não está usando essa força na sua potencialidade. E aí não adianta. Duval deve ter falado para vocês do uso exagerado da força, que vem de um termo em inglês chamado overuse, que é usar além da conta, usar demais, ou underuse, que é uma força que é usar de menos, tá? Você está fazendo um subuso da força. O ideal é que você equilibre. Se você é generosa, você está trabalhando com pessoas, então você se doa, mas não dá para se doar a ponto de perder ou não desenvolver as tuas atividades, ao ponto de impactar as tuas atividades. Que aí você está fazendo um mau uso da força. Você está usando tanto a tua força generosa, ajudando tanto outras pessoas, que você está esquecendo de fazer o seu trabalho, está deixando cair pratos. Tá? E aí não seria esse uso exagerado da força pode vir a comprometer o teu trabalho e o trabalho da tua equipe.
também. Então, é por isso que é legal ter esse equilíbrio. Ou se eu sou generosa, se tá lá, como se tá lá na minha força 1 e eu trabalho numa empresa que ela é uma empresa extremamente, vou usar o termo carrasca, extremamente dura, extremamente carrasca, que não valoriza pessoas, você não vai trabalhar nas tuas potencialidades. A tua produtividade vai cair, o teu senso de pertencimento vai cair e, perdão, vocês podem até trabalhar ou até precisar, que às vezes a gente precisa estar onde a gente está, porque outros fatores vão fazer com que você permaneça, mas você não vai estar dando a tua potencialidade máxima. Desculpa, gente, dentro do que a gente espera ou dentro do que é esperado. Minuto para eu tomar uma aguinha. Então, não adianta ter a força de caráter se você não sabe empregar ela corretamente. Não adianta você ser uma pessoa, perdão, não adianta você ser uma pessoa que tem amor ao aprendizado, como a força de assinatura lá em cima, se você está no momento, desculpa, em que você nunca mais lê um livro, em que você nunca mais entrou num programa novo, num treinamento, isso vai minando as tuas forças, em que você está dentro de uma empresa que não valoriza o aprendizado, que não te desenvolve, isso vai te matando aos poucos. Então, às vezes, você tem certos incômodos que você não sabe de onde vem. Ou vocês, donos de empresa, vocês, líderes, gestores, empreendedores, donos do negócio, do business, às vezes vocês se sentem um pouco tão desmotivado com o meu negócio, às vezes são as tuas forças de assinatura que naquele momento não podem trabalhar na potencialidade máxima. Então, de repente, você é uma pessoa que tem integridade lá em cima, como eu, e tem o perdão lá embaixo, em 23, justamente porque uma coisa complementa a outra. Eu tenho integridade lá em cima, gente. Deixa eu ver aqui, em 2019, era número 4. Então, falar essa verdade e viver essa verdade de forma genuína e autêntica tá na minha pessoa. É muito difícil para mim, já foi pior. Hoje eu já consigo ser mais flexível, mas é muito difícil eu ir muito diferente da minha personalidade, da minha força. Então, se eu trabalho num ambiente de trabalho que é muito permissivo ou que faz eu flexibilizar muito em vários setores da minha vida, pessoal, social, espiritual, se bate errado nesse quesito, eu não vou rodar bem. Eu vou sentir esse incômodo, tá? Porque justifica o meu perdão estar lá embaixo. Para mim, certo, certo, errado, errado. Então, é difícil flexibilizar, aí o perdão cai. Porque para mim é difícil para eu entender que aquela pessoa errou sabendo que estava errado. Aí é muito difícil a Suimara acabar dando aquele perdão, olhando para o outro lado, vendo em perspectiva. Minha perspectiva também, essa visão do todo, ela é muito comprometida pelo meu sexto, que é o critério. Então, eu tenho essa base de evidência muito forte. Eu quero saber do porquê, eu quero saber de onde veio, eu quero saber por que está acontecendo, qual é a evidência. Então, eu sou muito cri-cri, o que justifica eu estar com esse amor ao aprendizado lá em cima também. Então, um mês que eu não leio, que eu não dou um treinamento, eu não sei nem como eu viveria. Se eu tivesse, sabe, passar por longos períodos sem essa troca de conhecimento. O conhecimento é o meu combustível. Ele faz com que eu tenha propósito, engajamento, pertencimento e que eu vá inspirando e liderando outras pessoas também. E a pergunta agora volto para vocês. Quem é vocês, né? Nessa fila do pão, nesse empreendedorismo, nessa troca de conhecimento com os líderes, com a equipe de vocês, certo? Eu vou passar esse, tá? Eu fiz uma maneira mais esmiuçada que o relatório que vocês receberam, tá? E aí eu trouxe e vou passar para que vocês possam entender vocês
e depois aplicar na equipe de vocês. E antes da gente fazer esse exercício rapidinho, eu quero perguntar dúvidas, questionamentos, mais ou menos está clareando aquilo que já estava, né, passado para vocês como um conceito? Me fala alguém que está com dúvida sobre o que é ter essas forças de caráter para produtividade e desempenho profissional. Eu, eu comecei meio preocupado porque eu tinha forças parecidas com a tua. Minha generosidade está lá em primeiro lugar e meu perdão está em último. Mas, Carlos, cara, Carlos, eu já como ia eu chutar consigo? isso, eu ia dizer um cara que sai de casa para levar para pessoas desconhecidas, meros desconhecidos, né? Um agrado, um mimo, né? Claro que agora a gente tem toda uma construção social, que tem toda uma inter-relação, mas eu estou falando de primórdio mesmo, a pessoa que sai de casa para entregar para ilustres desconhecidos e continua nesse processo, é uma pessoa muito generosa. Então, isso aí tá claro e evidente na tua força de caráter e é usado como força de assinatura também. Pode falar, Carlos, perdão. Entendi. E assim, quando tu mostrasse agora que isso tudo é um equilíbrio na realidade, aí eu fiquei calmo. Porque, como eu falei para o Durval no PV ali, como eu gostaria de ser menos generoso, porque eu sempre me coloco na condição alheia, entendeu? Eu não posso ver alguém sofrer ao meu lado sem sofrer junto, entendeu? Mas eu não consigo ser traído na confiança e perdoar, entendeu? Assim, é muito porque eu me dou ao máximo e isso, assim, é, inclusive na empresa, porque eu dou tudo que eu tenho, meu tempo, minha, minha inteligência, minha capacidade, minha mão de obra, é tudo da empresa hoje, entendeu? E quando algo dá errado ali porque alguém não seguiu, eu fico, pô, cara, tudo que eu fiz por aquilo não é retribuído. Então eu fico muito cobrando o meu empenho, entendeu? Versus o resultado. Então, assim, isso me atrapalha às vezes, mas eu tenho corrigido isso recentemente. Tá. E essa correção, Carlos, eu achei muito legal o teu exemplo, porque esse olhar e conhecer essas forças te dá esse grau que você precisa. Talvez menos generoso, não a ponto de você eliminar isso, porque mesmo porque não pode, tá dentro do teu traço de, desculpa, de força de assinatura, mas fazer esse equilíbrio, saber que o perdão tá lá embaixo e saber o porquê que esse perdão tá lá embaixo, né? Trabalhar mais na confiança das pessoas, trabalhar mais nesse sentido de que as pessoas erram e a gente erra também, e a gente erra e a gente dá feedback querendo que a pessoa acerta, né, acerte, e se ela não acerta aí a primeira, a segunda, a gente faz o que deve ser feito. Então, esse equilíbrio é o equilíbrio que permite com que a gente possa viver na nossa maior amplitude e fazer com que a gente trabalhe isso no nosso grupo, na nossa equipe, tá? Nas pessoas que precisam gerar também produtividade e engajamento na nossa empresa, né? São as pessoas que, junto com a gente, levam esse legado, né? De quem empreende, de quem está gerindo alguém, né? De quem está responsável pelo trabalho profissional da outra pessoa também. Então, é importante para que vocês saibam que pessoas certas precisam estar nos lugares certos. Se alguém financeiro ter uma integridade lá embaixo não significa que essa pessoa não tenha integridade, porque eu acho que ficou claro com o Durval e possivelmente pode ter ficado mais claro ainda comigo que são forças positivas. O fato de estar lá embaixo não significa que você não tem.
tá? E o fato de você saber que uma força tá em 20º, é do 21º ao 24º, que a coisa, a gente precisa dar uma olhada, tipo, poxa, se eu subisse isso nesse determinado momento, talvez eu tivesse um equilíbrio melhor, né? Eu tivesse a tão sonhada inteligência emocional que as pessoas estão deturpando tanto o sentido de inteligência emocional. O inteligência emocional não é só manter o controle, não é só autocontrole, tá? O autocontrole, ele está contido na inteligência emocional, tá bom? Mas isso também fica para outro hot seat. Tá? Vou falar desvendando a inteligência, desmistificando inteligência emocional. Pode ser o próximo tema, tá Mas eu bom? vou te adiantar Depois uma do. pergunta para a próxima. Oi? Pode, Eu vou pode, te adiantar pode uma fazer. pergunta para a próxima. O quanto a melhoria de forças que estão lá embaixo podem influenciar nas forças que estão lá em cima. Total, né, Carlos? Total. O equilíbrio, o ser humano melhor e mais produtivo, tá? E altamente, que tem alta eficácia, alta performance, alto desempenho, é esse indivíduo que consegue. Gente, dizem que Steve Jobs não era uma pessoa muito social. Vocês já viram vários filmes, né, de Steve Jobs dizendo que, inclusive, ele tinha vários problemas com a filha, etc. Mas ele provavelmente a gente vendo os filmes, eu vendo a construção, lendo Steve Jobs, eu posso identificar forças nele que justificam até pela sua construção, ele naquele momento não ser uma pessoa muito sociável, ele tinha uma determinação, ele tinha uma meta, né? Ele estava muito focado para o que ele realmente se predispôs a fazer. Então, talvez ele tenha até descido, tá? Alguns patamares de força para que ele pudesse chegar no objetivo fim. Então, no caso de Steve Jobs, isso não ficou muito equilibrado, né? Ele deixou um pouco pessoas de lado. Agora, já pensou Steve Jobs se tivesse toda essa genialidade, essa criatividade, esse amor, com certeza, ao aprendizado, e aí também ele tinha generosidade ao servir. Quando ele desenvolve algo que vai mudar a vida de bastante pessoas, de milhões de pessoas, ele também está lidando com a generosidade. Mas isso não significa dizer que ele não tinha ele tinha esse ímpeto, sim, de equipe, de espírito de equipe, de liderança. Pode ler em livros de Steve Jobs. E é essa cultura organizacional que a gente está tentando que vocês mantenham, criem ou então modifiquem, que são os 3 grandes pilares de cultura organizacional dentro de uma empresa. Que vocês consigam identificar essas forças de caráter, tá? Eu vou passar esse exercício para vocês e depois vocês passam para mim via chat, tá? Que aí quem viu o filme daquele da Sociedade da Neve, né, que o avião cai lá, que é uma história real, 16 pessoas foram resgatadas após 72 dias. 16 pessoas foram resgatadas com vida, vivendo em ambiente extremo, de frio, de falta de alimentação, de muita privação. Então, eu tenho certeza que fazendo esse exercício, vocês vão entender melhor forças de caráter e como aplicar na equipe de vocês. Tá? Começando a olhar para as outras pessoas e identificar quais são os traços que melhor potencializa aquela pessoa. Vocês imaginem eu trabalhando com essa facilidade de espírito de equipe, com esse amor, gostar de pessoas, se eu tivesse que trabalhar num determinado departamento, numa determinada área, que eu não tivesse muito contato com pessoas. E se vocês têm uma pessoa dentro de um departamento financeiro, que era o exemplo que eu ia dar, em que cuja integridade não está tão trabalhada assim, está lá embaixo, é uma pessoa que é muito flexível, né? De um lado, é bom para a tomada de decisão, para os rumos da empresa, mas por outro, pode ser preocupante dentro da atividade fim. Então, a gente precisa entender cada vez mais as características e o que caracteriza as pessoas para que a gente possa potencializar cada vez mais e dar essa longevidade para o nosso negócio, para as nossas atividades profissionais também. Então, a gente sempre tem que estar olhando quais são as forças que estão presentes
presentes naquele cenário, naquela empresa, naquela equipe, para que a gente possa potencializar isso ainda mais. Esse exercício é legal, quero que vocês me deem, não procurem chat GPT, tá? Eu quero que vocês entendam junto daquele gráfico que eu dei para vocês aqui. Quero que vocês entendam quais características, depois vocês mandam para mim, tá? E para a gente finalizar aqui, eu queria dizer para vocês que as forças de caráter, elas vão falar muito sobre essa roda de contribuição, que no mundo, sobretudo no mundo profissional, não sou eu sozinha, Suimara, sou eu influenciando você, Rita, você, Leonice, você, Carídia, você, Carlos, você, todas as pessoas que estão nesse hot seat, a gente influencia a todo momento. Através da nossa identidade social, através das nossas atividades, a gente está sempre mandando recado e influenciando de alguma forma esse outro que está muito próximo da gente. Numa comunidade, tá, profissional, isso fica mais claro ainda. A gente influenciando esse outro ser, esses outros seres, e essas pessoas nos influenciando também. E a gente tendo a influência externa do mundo, né? No caso aqui, das nossas atividades profissionais, da gente sendo influenciado pelo contexto socioeconômico, por um contexto social, pelos nossos competidores, né? Pelos nossos aí concorrentes. Então, a gente vive essa roda. Pensar na força de caráter é pensar que a gente está sempre influenciando o outro influenciando a gente e a gente sempre recebendo influência externa, influência do mundo e a gente mandando para o mundo também, que a gente vive nessa troca. Então, as forças de caráter. Peraí. Aqui. Ai, eu não botei. Mas as forças de caráter, elas ajudam, tá? Melhorar o senso de pertencimento, redução de estresse, engajamento de equipe, norte, senso de direção mesmo para onde vamos, tá? Melhora as atividades de vendas e atingimento de meta. Além da gente ter, claro, todo esse ecossistema mais voltado para quem realmente importa, que são os nossos clientes. Então, ter essa pessoa jurídica dentro dessa cultura organizacional, ética, criativa, cheia dos valores que vocês e dos propósitos que vocês estipularam para a empresa de vocês, ou vivendo os propósitos da empresa na qual vocês estão trabalhando, o mais importante a entender é que vocês precisam identificar essas forças. E o primeiro não é identificar a tua equipe, é identificar você. Se você é uma pessoa que não gosta muito de trabalhar em equipe, você precisa equilibrar isso. Você precisa ver onde é que está essa força para que você possa inspirar pessoas. Se você é uma pessoa muito fechada, se você é uma pessoa que a tua generosidade não está lá em cima, que tal começar amanhã se doando mais um pouco, levando um bombom, tá? Criando mecanismos para que a pessoa possa saber que você está junto também. De repente, se você não é uma pessoa muito curiosa, se a curiosidade não faz muito parte, tá, da tua natureza, que tal ir mais investigar, analisar, ser mais cético, ser mais criterioso nas decisões, evidenciar, né? Se você é uma pessoa que a tua perspectiva está lá embaixo, que tal treinar essa investigação mais holística, olhar para todos os lados? Então, vocês precisam saber aquilo que vocês já trazem de presente de vida, que são as 5 ou 10 características de vocês e que vocês não estão usando. Já pensou, gente, se eu tivesse meu 2024, tá? Meu 2024 desceu a generosidade, mas não me muda muito como sou. A gente acaba não mudando muito. Ela desce para sexto, né? Ela estava em segundo em 2019, porque eu aprendi
que eu precisava desse equilíbrio, que nem o Carlos. E aí eu levo mais para cima o amor, que o amor está dentro, né, do patamar de humanidade que dá para a gente esse senso de não amar todas as pessoas, todas as coisas incondicionalmente, não. Mas a gente saber exatamente onde a gente vai colocar os nossos esforços, tá? Amor ao trabalho, amor à família, amor à natureza. Esse amor que a gente fala de uma forma mais que a gente amplia, que a gente dá que a gente aumenta essa dimensão, que a gente dimensiona de uma maneira melhor. Tá? Então, eu baixo um pouco a minha generosidade, não a ponto de me descaracterizar, seria muito fora de mim, tá? Ela vai para sexto, mas eu trabalho com critério, que estava lá no meu oitavo e no meu 2024 já usou como segundo, ou seja, ó, tem um rigor mais crítico até na hora de ajudar, até na hora de dizer, eu tenho que ser generosa aqui, mas não a ponto de me prejudicar, essencialmente, ou dentro das minhas atividades profissionais. Então, para hoje, fica esse exercício de vocês fazerem hoje. Deixa isso quentinho para vocês, que eu vou dar o relatório. Ele é um relatório que ele dá para vocês um norte, uma bússola muito boa, tá? E ele vai falar o que é cada uma dessas 24 até na 24ª. Você não é que você não tenha. Ah, então quer dizer que, vamos supor que a tua humildade esteja lá embaixo, que é aquela característica de você não querer ser o centro, ou você querer ser o centro das atenções, porque você sabe que você domina, você sabe que você sabe do trabalho, das atividades, por exemplo. Então, você pega essa humildade e, então é esse o significado de humildade? Então, eu vou entender, eu vou botar, mas eu vou tentar trabalhar para que ela suba e para que eu melhore as minhas atividades tanto em relação a mim, tá? E a minha saúde, quanto em relação a minha equipe, meus pares, meus líderes, meus gestores, tá? As pessoas, meus diretores, as pessoas que estão ao meu lado e hierarquicamente acima de mim, porque o ideal seria que todo mundo trabalhasse como um grande ecossistema, né? De equipe mesmo, todos em um determinado, olhando para uma determinada direção, para um fim específico, certo? Um fim em relação ao objetivo. Ficou mais claro agora? Sim. Sim. Como nem todos vocês fizeram via, fica aí o dever de casa, tá? Eu não passei e tive que mudar um pouquinho esse direcionamento, porque se eu entrasse mais a fundo, talvez vocês não fossem identificar e não fossem entender, porque vocês também não seriam ou não poderiam se entender para entender aquilo que eu estava explicando naquele momento. Então, o primeiro passo é, antes de saber de qualquer pessoa da equipe de vocês, vocês precisam se conhecer. O autoconhecimento está aqui dentro também. Então, não tem força de caráter potencializado dentro de uma equipe sem que você saiba que tipo de gestor, líder, empreendedor você é. Tá bom? Eu acho que essa é uma mensagem muito clara que eu quero deixar aqui para vocês. A gente só pode se melhorar e melhorar o outro quando a gente se conhece. Aí sim, a noção de autoconhecimento faz todo sentido. Tá bom? Gente, eu prometi, eu comecei com 13 minutinhos depois, né? A gente foi dando boa noite, etc. Eu fui dando, me apresentando para vocês, mas, tá? Eu prometi para o Durval que eu ia ser rápida nessa apresentação e eu quero que vocês, tá? Não esgotem isso, que a gente possa ter um segundo encontro e deixo aqui aberto para que a gente possa conversar. Vou tirar a tela para eu olhar para vocês, voltar a olhar para o rostinho de vocês, tá? E eu queria que vocês fizessem o exercício, eu vou passar, tá? Como exercício de prática. Pode mandar no grupo, tá? Que forças de caráter vocês acham que aquelas pessoas tiveram para poder sobreviver, que é basicamente uma correlação de que às vezes a gente precisa colocar as nossas forças de caráter para jogo para a gente poder sobreviver e manter a vida, tá? De uma empresa e da nossa equipe também.
Tá bom? Eu agradeço esse nosso momento de hoje e eu quero deixar para as perguntas finais ou para comentários finais de vocês, para que a gente possa finalizar esse Hot Seat. Estou muito feliz, tá? De ter tido esse primeiro contato aqui com vocês, que seja o primeiro de muitos. Sui, só fazendo um adendo aqui. Para quem não fez o VIA, eu deixei lá no grupo como que entra, tá bom? Que é de suma importância, né, ter o VIA. Perfeito, Vitória. Alguém que não falou, que estava aqui, que tem alguma contribuição muito positiva em relação às forças de caráter, queira deixar algum comentário, ou quem já falou também. Tranquilo? Então, tá bom. Então, espero eu que tenha ficado claro, tá? Um pouco mais cristalino do que é essa força de caráter, e a gente pode trabalhar nesses cruzamentos, tá? E em mais exercícios, quando todos vocês tiverem os vias de vocês na mão, Mara, tá? Mas eu deixo também o PV, como disse o Carlos, tá? Aí, se vocês quiserem falar ou já tirar uma dúvida muito imediata de vocês, eu acho que um programa desses, ele tem esse caráter também, tá? Da gente fazer algo em grupo, mas também ir na individualização. Então, de repente, como o Carlos, pô, minha generosidade está lá em cima e o meu perdão está lá embaixo. Bem-vindo ao clube, Carlos. Entendeu? Como é que a gente pode ajustar isso? Se de alguma forma esse relatório de vocês não parece com vocês, é porque de alguma forma o momento de vocês, a circunstância profissional, a circunstância, tudo é circunstancial, pode estar influenciando, tá? No que vocês são. Agora que vocês já conhecem, vamos atrás de colocar isso em prática, né? Colocar para jogo, certo? Perfeitamente. Por favor, Glauce. A Glauce, né? Então, Sui, só para a gente concluir, né, o quanto é importante a gente ter o conhecimento e clareza das informações, né, porque às vezes a gente fica sendo muito crítico conosco, né, e na verdade é uma questão de entendimento, né, de você saber realmente ler essas 24 forças aí, né, e entender como pode ajudar ou até entender que, como você falou, eu preciso me conhecer, né? Porque quando eu me conheço, eu entendo quais são os meus limites e isso me ajuda na leitura do próximo, né? Da minha equipe. Você começa a ser mais tolerante para algumas coisas, né? Por exemplo, a minha régua, né, eu, Glauce, de qualidade, ela é alta, né, mas já faz, graças a Deus, alguns anos que eu entendi que a minha régua é aqui, mas da minha equipe talvez seja um pouco mais baixa. O que eu posso fazer é trabalhar para que a minha equipe, né, suba ali na questão da qualidade, mas não ter expectativa e exigir que ele chegue no mesmo nível que eu, né? Então, isso me ajuda muito a me conhecer como Glaucio, porque eu acabava ficando muito exposta diante dos meus colegas de trabalho ou de ter uma indisposição com a minha equipe, né? Como é o caso da questão aí do Carlos com o perdão, né? Então, é importante realmente a gente estudar e ter essa clareza para não julgar, fazer julgamentos errados, né? Às vezes você pode demitir uma pessoa só porque você não consegue entendê-la. E, na verdade, ela poderia te ajudar muito se você souber colocar ela na posição certa e souber como usar o potencial que ela tem, né? Julgamentos e interpretações errôneas, né? Nós fazemos, e às vezes a gente não percebe que o outro nunca vai ser, né, igual a gente. O que ele tem que fazer é comprar. É por isso que a cultura organizacional, essa pessoa jurídica, ela tem que estar muito em consonância com o que você espera da pessoa
física, né? Quem é essa empresa? Quais são os valores? Para onde ela quer ir? E fazer com que a equipe entenda esse direcionamento e esses valores. Aí sim, a gente vai ter essa cultura organizacional. Não precisa dizer que as pessoas daquela equipe, elas são criativas, tá? Mas a cultura se formou para aquela forma e a gente procura pessoas que entendam que é dessa forma que a gente pode agir e que a gente pode caminhar. Não esquecendo também que às vezes a gente está em momentos diferentes, circunstanciais, como eu falei para vocês, e às vezes a gente desanima com alguma atividade, a gente desanima com o momento da nossa empresa, mas na realidade são algumas forças que estão sendo mal utilizadas e que estão em desequilíbrio, tá? Às vezes a gente precisa mudar de áreas mesmo, mas nem sempre, tá? A maioria, a ciência diz que a maioria das vezes é o nosso desequilíbrio e a nossa falta de entendimento em relação às forças também. Ficou claro? Sim? Ninguém quer mais fazer alguma pergunta? Então, tá? Me sobra aqui felicidade, tá? Generosidade de vocês terem me recebido nessa quarta-feira e boa noite para vocês. Até o nosso próximo encontro, tá? Adorei bater esse papinho com vocês. Sui, vamos fazer Obrigada. uma fotinha? Oi, oi, oi. Quem tá falando? Vamos fazer uma foto aqui? Vamos fazer uma foto, sim, com certeza. Quem puder ligar a Deixa câmera, aqui, quem não Ana. quiser. Quem puder ligar a câmera, eu super agradeço, para que eu possa ver o rostinho de vocês. Deixa eu colocar o Eu disse melhor para modo vocês aqui. que eu sou de Aqui. pessoas. Tá bom esse Perdão modo? também, tá? Se eu passei bastante do horário, eu sou a Bem, pessoa que fala. acho que assim tá melhor. Pronto. Falar já, tá bom? 2, 3 e já. Vitória, tá todo mundo? Acho que tá todo mundo. Então tá bom. Já. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer conversar com vocês. E vamos marcar esse segundo hot seat que eu quero saber de vocês. Aí o palco é de vocês, tá bom? Obrigada. Boa Boa noite. noite. Prazer te Boa conhecer. Boa Prazer noite, conhecer vocês Vitória. também. Tchau, Boa tchau. noite. Boa Boa noite. noite.